Voltei, finalmente voltei. Gente, hoje, 6 de novembro, são exatamente 15h28 da tarde. Estava aqui planejando aula para o resto da próxima semana, até metade da próxima semana, para os meus alunos do sexto até o nono ano. E estava agora buscando aqui também alguns materiais formativos. E eu estava pesquisando o material que eu quero iniciar uma aula sobre o processo de colonização. E é claro, até hoje, né, tanto da América colonizada pelos europeus, mas também não só ela, né, mas a África e a Ásia também como três continentes sendo ao longo de praticamente 400 anos expropriados e levadas as riquezas para a Europa. E não é à toa que a Europa, né, concentra muito capital até hoje, né? Mas às custas do trabalho de 400 anos de povos expropriados de diversas formas, mas como base, né, a escravidão. E eu achei um material muito legal, acho que de 1 ou 2 dias, no canal do Vilela, que ele entrevista 3 youtubers da África, 2 de Angola, um de Benin, pouco mais acima, países também colonizados, no caso da Angola, pelos portugueses, né? Ou seja, os mesmos que também nos colonizaram. E o de Benin, um rapaz de Benin também falando sobre a história dos povos africanos ali, como é que foi a chegada dos europeus. E também lembrando, Benin, claro, é uma ex-colônia francesa também. Então a África inteira repartida, tanto é que se olhar pelo mapa, mostra a divisão dos continentes, a divisão dos países, não respeitando os grupos e tribos, mas sim pegaram uma régua, os europeus pegaram régua e dividiram entre eles. Então vocês podem ver que são exatamente retas, se tu olhar no mapa, os praticamente 50 países. E esse material que eu quero convidar aqui, quero assistir junto com vocês, e eu estou olhando aqui para os alunos e aqueles curiosos também pela história africana, e justifica-se logo que a história africana é a história da América. Grande parte do nosso passado foi construída com mãos que foram retiradas à força do continente africano, e grande parte do local onde esses rapazes, né, vieram e hoje estão morando. Se não me engano, eu li logo só a introduçãozinha do vídeo, mais ou menos uns 10 anos que eles moram aqui no Brasil, mas então tem todo o processo formativo no país deles, e o quanto eles estranham essa relação de diferenças culturais. E nós temos desde 2013 aqui no Brasil uma lei federal que é obrigatório o trabalho da história nas escolas de história africana. E com o tempo vem se ampliando, né, porque simplesmente nem se tinha nos livros didáticos, hoje já começa a aparecer. E é fruto dessa lei de 2023, de 2003, mas ainda não atinge a todas as escolas, ainda não atinge todos os currículos, infelizmente. Mas agora eu quero que vocês me acompanhem aqui. Vamos ver como é que é a história da África sendo contada por eles, que a gente não tem, né? Nunca teve nos nossos livros formativos aqui do Brasil, a história da África contada pelos africanos, não contada, né, pelos europeus conquistadores safados que da mesma forma vieram para cá. Então vamos lá. Angola em azul. Sim. África do Sul lá embaixo. Benin tá bem ali, ó. Azulzinho ali do lado da Nigéria. Aquele pontinho laranja dentro Aqui, da África do Sul. É Lesoto. Lesoto. É tipo, Lesoto fica dentro da África do Sul, Fica dentro da África do Sul. Hoje em dia não se chama mais Suazilândia, né? Hoje é Eswatini. Porque Suazilândia remete à Suíça em inglês. Então eles mudaram isso, o nome. Isso foi em 2018 que eles mudaram a configuração, o nome do país para remeter a hoje em dia. Eu só vou permitir uma coisa. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu quero mostrar o mapa paradinho aqui. Não sei se ficou claro aqui, ó. Aqui é Benin, uma ex-colônia francesa como parte
do norte aqui da África, e Angola, da mesma forma que Moçambique, por exemplo, aqui, colonização portuguesa, tá? Então, seguindo. Lá embaixo, Benita. Chile, mais ou menos, né, também. Não é todo mundo que sabe. Sim. Eu rodei mais do Brasil pra baixo, eu fui em tudo, né? Aham. E África? A gente tem o Egito, que não tem nada a ver com a África do Sul, que não tem nada a ver com Nigéria. Como que a gente tem alguma divisão assim de blocos aí? Sim, sim. Até hoje, muitas pessoas acham que a África é um país, que a África é uma coisa só. Não, não. A gente está englobando as maiores civilizações do nosso passado estão lá. Além da origem da própria humanidade. Sim. Pode ir, o continente africano é formado por regiões, né? Por exemplo, região setentrional. É o norte da África, né? Pega aí Líbia, Tunísia, Marrocos, vai descendo Argélia também, o Egito, Sudão, para aí, né? Ah, tá. Depois tem uma região meridional, que é o sul da África. Vai pegar a África do Sul, Lesoto, Eswatini, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue. Tá. Tem uma região ocidental que vai pegar aí Senegal, Gâmbia, Benin também, Nigéria. Né? Essa aí. Boa, essa boa, aí. Paquito. Temos também a região central que pega Angola, República Democrática do Congo, Gabão, Camarões, Chad, então vai pegar a República Centro-Africana. Essas são a região central do continente. E Madagascar pertence a qual país? Região oriental. Oriental. Vai pegar aí Madagascar, Moçambique. Não, mas ela é independente ou pertence a algum país? Madagascar. Madagascar é um país. É um Então, país. então ele é independente. A ilha é um país independente. É a maior ilha do continente. Já tiveram lá alguém? Não. Nunca Aquelas árvores, né? Bem características. Sim. Nunca tive. Inclusive, o filme de Madagascar é uma homenagem ao país também. Ao país, sim. Tem bastante coisa. Tem o bichinho, o aie. Para quem tem filhos, já viu no mínimo umas 15 vezes Madagascar. Mas vale a pena. Né, que é o Maurice, aparece no filme Maurice. E tem também o Rei Julius, que é o... esqueci o nome. Lemuri. Lemuri. Então também homenagem, porque são... Eu me remexo muito. Animais que são descendentes de Madagascar. Originários de lá. Assim como o do Rei Leão tem a questão da Tanzânia, né? Que tem muito verdade. da Tanzânia. Então. Bota para aquele mapa, por favor, Paquito. Tanzânia tá... Aí se a gente estuda o processo da evolução das próprias espécies, a ilha de Madagascar, por ter ficado isolada, ela também desenvolveu vidas ali que são completamente peculiares àquela realidade. Mais ao sul, né? Não, tá na África Oriental. Na Oriental, Tanzânia. porque aí Cadê aqui? Cadê a Tanzânia? Acima em azul. de Moçambique. Tá. Acima de Moçambique. Acima de Moçambique. E a Tanzânia também tem o maior número de animais selvagens também e parques também. O maior parques nacionais fica na Tanzânia. O maior país, sabe qual que é? A Argélia? Ou... É a Argélia, o maior país da África. A Argélia é o maior. O mais populoso é o mais populoso é... Interessante que ele está fazendo uma apresentação do continente africano. Então, como eu falei para vocês, mais de 50 países aqui. E eu acho que é importante isso mesmo, e o Vilela traz isso, sabe? Que a gente tem que apresentar, porque não é vergonha de dizer que a maioria das pessoas não sabem, e nós mesmos sabemos pouco mesmo, né? A gente ligado à área da educação não domina muito, porque a gente também teve um acesso muito limitado a este conhecimento. Então, é muito válido mesmo. Parabéns ao Vilela já por ter aberto as portas e gravado e ter feito didaticamente isso mesmo. Nós temos que apresentar, nós temos que falar, e nada melhor do que pessoas que vieram de lá e sabem um pouco da cultura e a visão de determinados países, né? Mais populosa é a Nigéria. É a Nigéria. Nigéria, com cerca de 210 milhões de habitantes. Você acha que tem trânsito em São Paulo? Vai para Nigéria. Sério? A Lagos. Inclusive, Lagos tem 23 milhões de habitantes. 23 milhões de habitantes tem lá. Tanzânia lá, tô procurando. Tanzânia aqui, do lado de Madagascar. Madagascar, Moçambique. E azul que eu tinha falado. Do lado de Burundi. Angola. E Angola? Como que é Angola? Me falem sobre Angola. Vai, abre, eu te complemento. Esse é o cara.
Então, Angola é um país tropical, né? É formado... Agora vai mudar a configuração, né? Mas é formado por 18 províncias, como se fossem estados. Né? E Angola, na sua história, teve já 3 presidentes. Né? Só 3 presidentes. É porque Angola tem 49 anos de independência. Né? Tá. É 75. Apesar que o segundo presidente ficou aproximadamente 37 anos no poder. Então, ele faleceu agora. Quando é que foi? 2019. 19 ou 18. Não, tem que ver. José Eduardo dos Santos. Não, foi depois. Foi bem depois. Acho que foi 2021. 21 ou 22. Foi 21 ou 22. Então, Angola está no seu 3º presidente. Né? Do mesmo partido. Que é do mesmo partido também. E o primeiro presidente morreu lá em 79. Agostinho Neto. Morreu em 79, depois José Eduardo pegou de 79 a 2017. E o 3º presidente é o João Lourenço, que está desde 2017 até agora, no seu 2º mandato. Angola vive uma crise muito forte. Angola é tão jovem, mas tão jovem que ela só conseguiu o seu processo de independência quando o ditador português, o Salazar, morre na década de 70, no início da década de 70, permitindo que a Angola, nesse momento, se tornasse um país soberano, um país independente de Portugal. Muito forte, né? Com uma alta taxa de inflação, os produtos estão estão muito altos os produtos, tá, né? Tá muito caro. A vida. Angola, Luanda, a capital de Angola, já foi a capital mais cara do mundo. Então, Angola é muito caro o estilo de vida, assim, é muito caro. Mas acho que, tipo, até para falar um pouco da configuração angolana, acho que é importante falar, tipo, os processos, né? O Ismael vai me completar também. Tá. Ela é mais dessa área. Eu acho que, tipo, nós tivemos aí nós demos a nossa independência em 75, né? Que aí a gente teve a questão de expulsar os colonizadores de lá, os portugueses. Esse é o mapa aí de Angola. E aí houve um processo de guerra civil, né? Que aí houve essa questão, tinha que ter a divisão. E aí houve eu acho que, enfim, houve ali uma guerra. Colonizadores, resumindo, os colonizadores vão lá, ocupam, acabam com isso ali, tiram as riquezas, levam o povo. Era um povo completamente rico antes dos portugueses. Muito, como é que... Intensa, mas muito, financiada por 2 polos, Estados Unidos, Rússia. Chamado Guerra Fria. Né? Guerra Fria, né? A época era... Entendi. E aí, enfim... Os 2 países, né? Meus caros, vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos, eles, depois de desenvolver uma coisa chamada bomba atômica, eles vão entrar em uma guerra chamada de Guerra Fria. Não que ela seja fria, porque ela nunca foi. Ela foi de grandes conflitos, né? Mas no território dos outros, entre eles necessariamente não houve, mas eles fizeram do resto do mundo um palco de disputa por zonas de influência. E a África também foi um palco, um território dessa disputa. E Angola também foi. Esses grupos de guerra civil estavam sendo financiados de um lado da União Soviética e por outro estavam sendo financiados pelos Estados Unidos. E o povo, né, no meio. Houve essa guerra civil que, enfim, atrasou demais o país. Eu até digo, tipo, eu não vivi guerra, mas meus pais viveram. Mas o que os meus pais, tios falam é que, tipo, guerra não é bom em nenhum lugar, cara. Então, isso de fato atrasou bastante. Isso nos fez também ficar longe culturalmente, em vários sentidos. 300, quase 400 anos de escravidão. Arrebenta qualquer nação. Tá? Mas eu que é do norte não é melhor que eu que sou do sul. Houve essa... No período também da guerra... Isso foi muito alimentado. Sim, cresceu uma questão tribalística. Né? Então, o tribalismo separa, não une.
literalmente, dizendo que o do sul são melhor do que do norte. Isso é tribal, então não une em nenhum momento o país. Desculpa. E até pegando um pouquinho do gancho do Yura, é que Angola, antes de se tornar independente, ele tinha 3 forças de independência, antes de se tornarem partido, que são os partidos que mais tarde que o Yura citou. Mas depois que na verdade, Portugal, a Angola meio que foi dada a independência, depois ela foi dada, começou a ser negociada depois de 61. Porque que até inclusive o aeroporto de Angola chama-se Aeroporto 4 de Fevereiro, em homenagem à luta de independência que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1961. O que aconteceu aí? Os angolanos todos saíram às ruas, né? Segundo a história diz que todos os angolanos saíram às ruas com katana, nós chamamos katana, vocês chamavam facão. Facão. Né? Com facão. Tem até na bandeira. Se sim, tem o facão aí na bandeira, a nossa bandeira. Inclusive, em homenagem a essa luta de independência. A partir desse processo, Portugal meio que não quis dar independência aos países africanos, aos países que ela colonizou, né? O primeiro país a ser independência desse grupo dos países que foi colonizados pelos portugueses foi... Os Palopes, no caso. Sim, foi os Palopes. Primeiro foi o país, a Guiné-Bissau. E o último país foi Angola, para você ter noção. Tem noção, né? Então, Angola foi em 70. Ele é um símbolo também comunista, tá? Da foice, até porque um dos grupos ali em disputa, né? E que tomou o poder depois da independência foi um grupo socialista, tá? Vinculado à União Soviética. Então aqui nós temos a foice e o martelo, só que em outra abstração, né? No caso aqui a engrenagem, simbolizando os trabalhadores da indústria, e o facão simbolizando também os trabalhadores da zona rural. E muito bem explanado também aqui a história do próprio facão. 75, Moçambique também foi em 75. Então, depois de Portugal de tentar negociar com os partidos, 2 partidos queriam que o Angola fosse totalmente independente, sem nenhuma força exterior. A UNITA e o FNLA. Só que o MPLA, que era uma força... também um movimento igual aos outros, propôs a Portugal que os dois, que o partido em si também teria uma influência portuguesa dentro do partido. Então, Portugal entendeu bem de dar independência a MPLA. Então, o MPLA proclamou a independência em 1975. Os outros partidos ficando vendo fumo, como se diz, de né? fora, né? Então, depois aconteceu um massacre, né? Massacre em 1977. Esse massacre foi fundamental para se ter guerra em Angola. Então, o massacre aconteceu, muitos jovens de outros partidos morreram nesse massacre. Então, teve o seguinte, deles saírem para outros lugares. Então, o FNLA foi para o norte e a UNITA foi para o sul. Então, a partir dali, teve conflito Angola pela liderança de Angola. Então, Angola, a partir dali, teve um grande problema que, de 77 até 91 e 92 teve as primeiras eleições em Angola. Mas também, como lá em Angola o voto é impresso, então há uma margem muito grande de você manipular, né? Incrementar mais votos e tudo mais. Então, o partido que já governava de 75 a 91 diz que ela saiu novamente vencedora. Os outros disseram que não. Havia evidência que os outros, que o partido da UNITA, fraude, né? do Sul, disseram que não, teve fraude. Então, foi o período mais sangrento da história de Angola, de 92 a 2002. Foi o período mais sangrento da história de Angola. Okay. De 77 a 91, não teve tanto massacre, tanto conflito assim, mas o período mais sangrento da história de Angola foi em 10 anos. Né, que a guerra acabou no dia 22 de fevereiro de 2002, quando Savimbi, Jonas Malheiro Savimbi, foi morto pelas forças do governo que estava no poder. A partir dali, Angola não teve mais guerras. Né? Então, Angola veio num processo de reconstrução até 2008. Eu sei muito bem, eu estava na minha adolescência, né? Então, nesse período, eu estava na minha adolescência, e foi um período muito bom que Angola, como um país do petróleo, também se fortificou muito.
né? Inclusive em Angola passava, não sei se o Yura vai lembrar, que um spot, uma propaganda assim, Angola tá crescendo mais que o Japão. Ah, tá. Né? Angola tá crescendo mais que o Japão. Passava essas coisas. Angola tá crescendo mais que os países europeus, né? Então nesse período foi o período que Angola muito cresceu. Veio diminuir muito. Aí eu não sei se estava nos emprestar muitos dólares. Mas a população sentiu isso ou não? A população, o estilo de vida foi melhorando um pouco. Melhorou o estilo de vida. Muito. Que aí eu não sei. Agora, tipo, olhando, tipo, a gente era adolescente, óbvio, Sim. mas, tipo, esse momento acho que nossas famílias viveram também. Sim. Salários, enfim, muita gente ganhava em dólar. Só que hoje você, tipo, adulto, você fica olhando, não sei se aquilo foi. Se a gente se perdeu naquilo, sabe? Tipo, que hoje em dia o país está do jeito que está. A gente, tipo... Não, é uma relação dos fatos históricos muito parecida com a do Brasil. Claro que o Brasil conquistou a sua independência no século XIX e, claro, financiado inclusive pela Inglaterra. Há um outro processo histórico, mas exatamente nessa época em que Angola estava ficando independente, isso há pouco tempo, na década de 70, o Brasil vivia uma ditadura militar, também influenciado por uma potência, né? Mas a partir desse momento, Angola ela está fazendo na década de 90, fazendo a sua abertura econômica também. Então, os produtos de fora mais baratos estão chegando. Nós temos o acesso, que nem aqui no Brasil com o Collor, o acesso de carros do estrangeiro, porque eram então carros nacionais, aquela característica da década de 80, né? De carros produzidos aqui no Brasil, Fusca, os carros bem coloridos, né? E a partir do momento da década da abertura econômica, nós temos, né, o início do neoliberalismo. Então, essa abertura econômica, eu creio que eles estejam falando algo parecido que eles também viveram, com as diretas já, a nossa aqui em 89, a deles, segundo a informação, em 92. Então, um processo histórico muito parecido nesse sentido. Tipo, ausência de moedas nas ruas. Então, e lá em Angola tinha uma época que rodava, assim, que já é para ser esquisito, rodar mais dólar do que Kwanza, do que a nossa moeda local. Tipo, vai quebrar. Sim. E hoje eu acho que a gente sente essa quebra. Isso, quebrou. Quebrou em 2009, quando veio a crise mundial de 2009. Bata a crise mundial, que acho que afetou geral, até aqui no Brasil. Geral, todo mundo. E 2008 foi a última grande crise, até estava falando para os alunos do 9º ano, sobre a crise de 29, que foi a primeira de um planeta completamente globalizado e o dólar sendo a moeda já de grande força no mundo. E eles acabam de falar exatamente isso, né? No momento que eles não têm soberania monetária, e o Brasil, no início da década de 90, né, antes do Plano Collor, também vivia esse mesmo cenário. Tá? Qualquer crise que chegue globalmente é afetado diretamente, porque tu não tem a soberania monetária. E de lá para cá, Angola só foi cada vez mais caindo. E hoje vive um caos total, onde a inflação é muito alta, as pessoas não conseguem comprar as coisas. Né? Hoje o preço tá no dia seguinte está outro preço. Então, Angola vive nesse momento. Mas eu tenho esperança, né? Não, tem que ter sempre. Que Angola vai melhorar. Quando eu e tu voltar. E teu país? O que você fala? Conta um pouco do Benin. Benin, o nome Benin foi dado ao meu país porque naquela época o nome mesmo era Dahomey. Porque antes da chegada da colonização, não tinha países no continente africano. Só tinha reinos e impérios. E naquela época, Dahomey era um dos reinos mais poderosos também. Ah, é? Desculpa te cortar. O Benin também é banto? Não, né? Não. Não, né? Não. Tá. Mas, tipo... Mas tem muita migração, sabe? Nenhum africano pode dizer que ele é de tal lugar exatamente. Sim, porque, sabe? Tipo, banto é mais conhecido por não ficar em um lugar só, né? Exatamente. Mas eu fiz teste de DNA, inclusive eu sou banto, sabe? Tá. Então, eu que achava que eu era marri. Tá. Mas, tipo, meus antepassados são bantu também, entendeu? Tipo, nenhum africano pode ir ao certo, eu sou de tal localidade, porque todos
as divisões da África hoje não respeitam exatamente esses grupos do passado, não respeitam nenhum processo. Então, determinados grupos ali têm o seu passado ali em 3, 4, 5 países distintos hoje. Todos os africanos são imigrantes. Até as próprias línguas também são... São bem próximos. Grupos linguísticos. Os grupos linguísticos, Então, voltando, tipo, o Benin viveu uns períodos igual a Angola, né? Como eu estava dizendo, não tinha... Benin era um reino, que era Dahomey, e depois da independência, em 1960, optou pelo nome Benin, que é homenagem a uma das cidades da Nigéria, porque Benin e Nigéria era uma coisa só, assim. Sabe? Inclusive tinha conflitos em eles. E uma das cidades no Benin chamava também Benin, Reino do Benin. Então tinha o Reino do Benin e o Reino de Dahomey. Só que depois da independência e da separação dos territórios tudo, o Reino do Benin ficou na Nigéria e o Dahomey optou pelo nome e virou Benin. Então hoje tem a República do Benin, que é de onde eu sou, e o Reino do Benin, que fica ainda na cidade da Nigéria. Nós dois tem praticamente a mesma cultura e tal. Então hoje quem fala de Nigéria praticamente fala do Benin. Só que o que muda é a língua, porque a Nigéria foi colonizada pelos ingleses e o Benin foi colonizado pelos franceses. E bem antes da chegada dos franceses já vinham os portugueses. Inclusive a capital do Benin hoje é Porto Novo, que é um nome em português, para dizer Porto Novo, aquela cidade parecia uma cidade de Portugal. Então é uma cidade nova do Portugal em Benin. Então Porto Novo. Aí depois veio os holandeses, veio os ingleses, e quem ficou finalmente foi o francês. E foi uma baita luta até a gente conseguiu a independência em 1960. Depois dessa época, até 1990, o Benin viveu vários golpes militares e tal, sabe? Para assumir o poder. Então o último presidente que conseguiu ficar no poder, que é o general Mathieu Greco, acabou falando, não podemos construir esse país vivendo de guerra, de golpe atrás de golpes. Então o que ele fez? Ele chamou toda a população, quem fugiu para ir morar fora ou para outros países, para voltar para casa, para a gente sentar na mesma mesa e discutir. Ele chamou esse momento de a Conferência das Forças Vivas da Nação. Como era antigamente, né? Até o colonizador safado chegar. Como que é? Conferência das Forças Vivas. Forças Vivas da Nação. Da Nação, tá. E essa conferência durou quase uma semana. Ninguém dormia, ninguém comia, porque tava lá discutindo, tentando achar um denominador comum, né? Denominador comum para poder fazer o país crescer. E depois dessa conferência, muitas coisas mudaram. Não teve, até hoje, o Benin nunca mais teve guerra civil. E como se fala, a nossa democracia foi considerada como uma das melhores dentro do continente africano. Sim. A gente era melhor em produção em algodão, em óleo de dendê. E tirando esse fato, hoje Benin está um patamar que está crescendo muito, porque a gente hoje está construindo várias indústrias para poder, fazer a transformação das matérias-primas nossos primeiro, porque antigamente a gente mandava tudo para a França. E a França revendia para nós mais caro, entendeu? Relação de colônia e metrópole. A colônia tudo ganha e a metrópole tudo ganha e a colônia tudo produz, mas nada fica para ela. Então meio que eles iam lá pegar o algodão baratinho, bruto, levava para lá, fazia as transformações e mandava para nós bem caro. Então os agricultores, quase não ganhavam quase nada. Mas hoje o presidente que está lá está fazendo um baita trabalho. O Benin cresceu muito na mapa, em questão do aspecto também da cidade, asfaltos, ruas, tudo. E hoje muitas pessoas estão indo visitar, inclusive a Copa do Mundo que vai rolar agora. Benin tem parceria para construir as matérias esportivas, uniformes dos times. Por causa do algodão. Por causa do algodão. O algodão do Benin sempre foi considerado um dos melhores. Do mundo, não só do continente. Não, mas tem saída pro mar também, né? Sim, tem saída pro mar. Até pegando a história do Benin um pouquinho sobre Porto Novo, na Nigéria tem uma cidade chamada Lagos. Quem deu esse nome também foram os portugueses. Né? Porque Lagos fica em volta de vários lagos. Então, eles deram... Os portugueses deram
vários nomes foram os primeiros a chegarem lá, né? Isso, por exemplo, Serra Leoa é um outro país. Serra Leoa, os portugueses estavam a história do país, né? Eles estavam mergulhando, eles estavam navegando e houve uma grande tempestade. Então, eles atracaram lá, só que a Serra Leoa é um lugar muito montanhoso, né? Então, eles chamavam de Serra da Leoa. Serra do Leão. Mas como não casava muito bem linguisticamente Serra do Leão, eles transformam como Serra da Leoa. Porque naquele dia estava chovendo muito e a tempestade, né? As trovoadas pareciam que eram um rugido de leão. Então ficou Serra Leoa, por causa disso. Então os portugueses deram vários nomes nos países africanos. Inclusive temos aí, por exemplo, Costa do Marfim também. Foi nome dado também pelos portugueses, porque era uma região que vendia muito marfim. Muito marfim. Inclusive a Costa do Ouro, que era uma região que vendia muito ouro. Gana. Então os portugueses deram muitos nomes aos países africanos. Inclusive Moçambique também, Moçambique, um outro país, só citando aqui alguns nomes que os portugueses tiveram influência. Moçambique foi uma região que vendia, tinha muito comércio naquela região, na área oriental. Como é o nome? O nome dele? Paquito. Se Paquito voltar lá no nosso mapa lá da região do continente, vamos ver que Moçambique fica na região oriental da África. Olha lá. Né? Aí. Moçambique fica na região oriental da África, aqui, perto aí de Madagascar. Então, naquela região tinha muitos comerciantes árabes. Né, islâmicos. Então, tinha um vendedor muito famoso na região que chamava-se Musa Albik. E os portugueses aportuguesaram o nome. Né? Ficou como isso com várias coisas. Moçambique. Então, por causa dessa questão. Então, por exemplo, Angola. Angola, o título é Angola. Quem é o rei em Angola chama-se Angola. Angola. Sem é como se fosse você falar, tipo, se você falar, é que o brasileiro fala Mbappé, né? O M não se lê. O N é sempre mudo. Quando você vai falar uma palavra africana. Tipo, é Angola. N-G-O-L-A. Tá. O N não se lê, é mudo. Na verdade, é nasal. É nasal. Nasal. Mbappé. No por caso exemplo, meu nome é Nzuzi. O N já não é mais nasal, agora é na boca. Assim. Nzuzi. Mbappé. Angola. Mbappé. Só mostrando aqui, ó. Dentro da história, Portugal começa a buscar um novo caminho para as Índias que ficam nesse lado daqui. Então, em 1415, ele coloniza o primeiro aqui, ó, no norte de Marrocos, em 1415. Então, toda essa costa africana, aos poucos, Portugal vem descendo e volta, vai descendo e volta, até que, em 1498, a gente está falando quase um século inteiro, século XV inteiro, para Portugal descer aqui, e aos poucos ele vai colonizando, aos poucos ele vai levando as riquezas daqui, vai criando poços, até que o famoso Vasco da Gama faz a volta aqui pela África do Sul, e aí sim vai direto para a Ásia. Então tem isso. Eu ficava muito chateado quando veio a narração, né? Mbappé. Engolou Kanté, né? Quem é Mbappé? Engolou. Só voltando rapidamente na Faz o M, né? Olha só. Até nisso, Marçal, hein? Mas não faria sucesso, né? Ele faz um faz o Só voltando rapidamente na história do Benin. Benin é um dos países dentro do continente africano que tem mais história com o Brasil, tirando Angola. Sim, verdade, né? Por quê? Porque no Benin existe uma cidade que se chama Ouida. E naquela cidade existe a porta de não volta. Que, tipo, mais da metade dos escravizados que vieram pra cá passaram por aquela porta, sabe? A porta de não volta? Sim, a porta de não volta. Nossa, que triste isso, cara. Que é bem em frente ao mar, assim. Então, antes de você embarcar naquele navio, as mulheres faziam a volta 7 vezes. Lembrei do livro do Mário Maestre, A Servidão Negra, que uma parte do livro ele narra, não só em Benin, mas como a África inteira,
Tu vê os teus entes queridos partir e ninguém volta, né? Entra naquela besta do mar, que é o navio, e não volta mais. Então, os próximos que eram levados, quando voltavam novamente os portugueses, muitas vezes cometiam o término da própria vida na areia da praia, entre outras porque entrava né, em pânico, porque o fim da sua vida e a sua vida é a sua vida comunitária. Você é o que está dentro de uma comunidade. No momento que tu é retirado, jogado sei lá onde, que simplesmente nunca volta, tu não vai ver mais os seus, né? E os homens 9 vezes, sabe? Então, tipo, quando você pega, você caça e vê a história, hoje naquela cidade existe muitos brasileiros, afro-brasileiros, para dizer, que são aqueles que voltaram para casa depois da abolição da escravidão. Então, hoje você vai naquela cidade que chama Uida, existe a família de Souza, Gomes, Oliveira, Amauri, muito assim. Existe também festas, a festa do Senhor do Bonfim. Da Nossa Senhora do Bonfim. E tem, tipo, brasileiros que vão lá visitar aquela cidade. Então, tirando isso, você vê que o Benin, a cultura brasileira, ela é muito carregada de cultura, tanto angolano, tanto beninense. Africana de modo geral, né? O acarajé veio de lá, porque, tipo, se você vai pra Nigéria também tem acarajé. Então tem história diferente. O que é bom e interessante é que o Brasil conseguiu, tipo, salvar essas receitas, essa história, acho que foram meio apagadas. Se perdeu, né? Que foram apagados. Por mais que teve essa tentativa de apagar, os nossos ancestrais, eles tiveram essa questão de guardar para as outras gerações. Muito obrigado. Isso a gente chama de resistência. Como eu falei para vocês, a gente, quando retirado da onde nós estamos, o que nos resta é uma memória da nossa cultura. E quando levados para um outro espaço e a gente consegue, né, em meio à própria escravidão, resistir de alguma forma, e é isso o surgimento do sincretismo religioso aqui no Brasil, né, quando a gente consegue salvar de alguma forma, mesmo que simbolicamente, o nosso passado cultural, é uma forma de resistir, é uma forma de continuar minimamente vivendo. Porque a nossa história ela é oral, né? Então a oralidade é muito importante na história africana. Então, até reforçando o que o Prave falou sobre a porta de não volta, isso tem, por exemplo, também tem no Senegal também, tem essa questão também, na ilha de Gorée. Tem na ilha de Gorée, no Senegal. Em Angola, por exemplo, nós temos que hoje foi transformado em museu. O Museu da Escravatura. Ali era a saída também. Aí era a saída também. Sim. Hoje, aquela casa, né, era onde os escravizados ficavam, né, recebiam batismo e davam nome e embarcavam.